A Bíblia diz que com 3 meses de idade, Moisés, ele vai ser colocado no rio Nilo, porque Faraó havia dado uma ordem, um decreto, e o decreto era que todo primogênito homem teria que ser morto. Quando Moisés ele completa os 3 meses de vida e já não pode mais esconder aquela criança, então a sua mãe, por nome de Joquebede, vai colocá-lo no cesto de junco e vai colocá-lo no rio Nilo. Quando as águas estão levando Moisés, ele vai parar na casa de Faraó. A Bíblia diz que Deus vai permitir com que Moisés fica 40 anos na casa de Faraó, aprendendo toda a estratégia egípcia, aprendendo toda a liturgia, aprendendo a escrita deles, aprendendo tudo. Moisés, ele é alguém que é letrado, estudado, e eu acabei de dizer que Deus não escolhe ninguém despreparado. Moisés, ele vai passar 40 anos sendo preparado pelo homem, e Deus vai escolher Moisés para liderar um povo. Deus vai escolher Moisés para liderar uma nação. Moisés havia sido preparado pelo homem, mas agora Moisés vai estar sendo preparado pelo próprio Deus. Deus agora é quem vai preparar Moisés, e Moisés tem uma incumbência de libertar o povo que está no Egito. Um período de 230 anos sendo escravizado, sendo martirizado. Um período a qual o povo ficou de 230 anos sobre o jugo de Faraó. E Deus vai levantar Moisés dizendo: Moisés, vai lá, porque eu vou libertar o meu povo, e você vai ser um vaso que eu vou usar para libertar o meu povo. Moisés, ele questiona o Senhor, dizendo: Senhor, todas as nações têm um Deus, e o Deus dele tem um nome, e todos quando eles vai ao nome de alguém. E o que é que eu vou dizer quando eu chegar lá? E o Senhor disse a Moisés: Moisés, fica tranquilo, porque quando você chegar na presença de Faraó, diga que o eu sou te enviou. Quando Moisés chega na presença de Faraó, irmãos, a Bíblia diz que Faraó, ele endurece o coração, ou melhor dizendo, Deus endurece o coração de Faraó. Pastor, para que isso? Porque Deus estava preparando Moisés, porque assim como o ouro ele é provado no fogo, um bom líder tem que ser provado para depois ser aprovado. Porque tem uns tipos de líder, irmão, que você vê por aí, que no primeiro vento desse ventilador ele já está desviando. Aí o Senhor está dizendo para Moisés: Moisés, eu vou começar a te dar estrutura, porque até hoje você foi preparado para e pelo homem, mas aquilo que eu tenho para você, o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nem subiu ao coração do homem. A estratégia que eu vou utilizar para preparar você vai ser diferente, porque quem sabe Moisés, por se achar capacitado em todas as estratégias dos egípcios, ele achava que era alguma coisa. Aí quando Deus chama Moisés, Deus vai mostrar para Moisés que ele ainda não sabe de nada, que ele ainda não conhece de nada. Porque tem gente, meu irmão, que no dia de hoje está querendo saber até mais que o próprio Deus. Aí o Senhor chama Moisés e disse assim: Moisés, agora eu vou te preparar, agora eu vou te lapidar, vou te forjar do jeito que eu quero. Jeová se apresenta para Moisés numa sarça que ela pega fogo e não se consome. Quando Moisés olha para ver aquela visão, o Senhor disse para Moisés: Moisés, tira a sandália do teu pé, porque o lugar que você está é santo. Tira a sandália do teu pé, porque o lugar que você está pisando é lugar santo, é lugar feito pela própria mão do Eterno. Porque tem gente, irmão, que ele entra na casa de Deus e ele acha que está entrando dentro
dentro de uma discoteca, ele acha que está entrando dentro de um bar, ele acha que está entrando dentro de qualquer coisa, e ele entra do jeito que está, vem como está, e o Senhor está dizendo: vai vir como está, mas passou da porta para dentro, tira a sandália do pé, porque o lugar que você está é santo. Passou da porta para dentro, a santidade ainda convém à casa do Senhor, a reverência ainda convém à casa do Senhor. Moisés, irmão, depois de 10 pragas, você conhece a história muito melhor do que eu. A Bíblia vai dizer que Deus liberta o povo. Moisés, ele vai para o deserto e ele vai liderando o povo. O povo, irmão, é um povo de coração duro, é um povo teimoso, é um povo que só sabe murmurar. Só que Moisés, ele recebe a incumbência dada por Deus e ele não olha para trás, ele continua olhando para frente. Moisés, ele está liderando o povo, e vai chegar o dia em que Moisés fica sobrecarregado. Moisés já não está dando conta mais de resolver tanto problema. Posso falar sim ou não? Pensa num lugar que tem problema para resolver a igreja, irmão. Eu já dirigi 2 igrejas e eu não sei aonde o povo arruma tanto problema para resolver. E tem uns que é problema de verdade, mas tem um que é aqueles problemas. Como assim, pastor? É que a irmã passou e não deu a paz do Senhor. É que a irmã passou e a irmã chega tão abatida perto do pastor, do apóstolo, dizendo: pastor, apóstolo, o irmão nem olhou para mim hoje, a irmã nem me cumprimentou, eu acho que eu vou sair da igreja. Ô, irmão, olha aí, numa forma singela, toma vergonha. O povo está trazendo a Moisés coisa que não tem lógica, irmãos. E Moisés fica sobrecarregado, porque uma andorinha só não faz verão, sim ou não? Sim. Moisés, ele está sozinho liderando o povo. Aí o seu sogro, por nome de Jetro, vai chegar e vai dizer: Moisés, o que você está fazendo não é bom, nem para o povo e nem para você, porque o povo não vai ser atendido do jeito que tem que ser, e você vai ficar sobrecarregado. Então isso não é bom. Chama homens segundo, vou falar de novo, capacitado, porque Deus não vai usar ninguém que não quer nada com nada, que não quer pagar preço, que não quer descer, que não quer examinar as escrituras, está achando que a revelação vai cair do céu e ele vai aprender a ser um expert na Bíblia da noite por dia. Deus usa alguém que está se preparando. Chama homens capacitados, e a um você outorga responsabilidade para 50, e a outro você deixa na liderança de 100, e a outro você deixa na liderança de 1000. Porque Deus só vai dar a chuva conforme o seu guarda-chuva, irmão. Porque tem pessoa que quer abraçar o mundo, quer ser líder de oração, líder de ciclo de oração, líder de jovem, líder de varão, quer pegar tudo, mas não aguenta. Verdade. E Deus, ele vai separar, vai distribuir a responsabilidade de acordo com o que a pessoa está aguentando. Moisés, ele vai aliviar o fardo, porque a Bíblia diz que o jugo do Senhor é suave e o seu fardo é... Olha aí. Eu fico imaginando, irmão, o porquê que existe tantos pastores em nossa geração, em nossos dias, se matando. Eu fico imaginando o porquê que tantos líderes estão tirando a sua própria vida. É porque já estão sobrecarregados de tanto problema e está pegando um jugo que não
é seu, está pegando um fardo que não é seu. Irmão, aprenda uma coisa: para você liderar, você tem que estar de pé, você não pode estar caído. Não adianta você arrebentar a sua vida, você arrebentar a sua família. Para você deixar um grupo de pé, primeiro você tem que estar de pé. Para o grupo que você lidera estar de pé. Um bom líder reconhece o seu limite. Deus não te fez super-homem, Deus não te fez super-mulher, você é limitado. Olha aí, é verdade, pai. Aí tem gente que está falando: mas pastor, é porque o fardo está pesado, é porque você está pegando fardo que não é seu. Olha aí. Você está pregando problema que não é seu. Eu não estou falando que líder não tem que resolver problema, mas você tem que reconhecer o seu limite. Quem já foi na praia aqui, levanta a mão. Irmão, ir na praia não é pecado, tá bom? Eu vou também. Quando você olha aquele mar e você olha aquelas ondas, Verdade, pai. e aquele mar não tem, a sua visão é limitada, ou passa, o mar, ele é muito grande. E você já viu aquelas ondas que o surfista vai surfando lá, irmão, e é mais de 3, 4, 5 metros de altura, e você percebe que o mar, ele é revolto. Mas até o mar tem o seu limite, porque você vai na beira da areia, e ele pode vir revolto do jeito que quiser, mas ele para nos seus pés. Porque até no mar Deus colocou limite, quer dirá no ser humano. Moisés, ele divide o fardo, e agora Moisés, ele tem até mais leveza para caminhar. Moisés agora está até mais leve para conduzir o povo, porque Moisés agora está destinado a só um tipo de causa. Porque o teu sogro disse: Moisés, quando for problema grave, deixa trazer até você. Agora quando for picuinha de irmão com irmão, quando for fofoquinha entre os grupos, quando for esses negocinhos, deixa os outros líderes resolver. Mas você tem que dividir o... Olha para esse irmão que está do seu lado e diga assim para ele: sozinho você não vai conseguir. Pode ser o líder que for, sozinho você não vai. Os amalequitas veio contra os israelitas. Agora Moisés vai mandar Josué ir para a guerra, e Moisés vai para o monte orar. Quando Moisés vai para o monte orar, ele levanta a sua mão, e quando ele levanta a mão, o povo ganha a guerra lá embaixo. Só que a Bíblia diz que a mão de Moisés era pesada, e agora Moisés está abaixando a mão, e quando Moisés abaixa a mão, o povo começa a perder. Só que Moisés é limitado, e a mão ele não consegue levantar mais. Aí Deus envia Ur e Arão, e um pega do lado e outro pega do outro, e disse assim: Moisés, você não está sozinho, eu vou te ajudar nessa. Aí um ergue a mão do lado, o outro ergue a mão do outro. Irmão, vê a revelação aqui agora, porque tem gente que quando o líder está caindo, torce, faz figuinha para ele terminar de cair de vez, e disse assim: nem para cair logo, para mim entrar no lugar dele. Irmão, fica tranquilo, aquilo que é seu é seu. Aquilo que é seu, Satanás não vai roubar. Mas quando vê o seu líder fraquinho, pega na mão dele, pega na mão dela e fala assim: você não está sozinho, eu vou te ajudar. Você não está sozinho, eu vou te ajudar. Você não está sozinho, eu vou te ajudar. Seja que nem Elias. Elias está olhando para Eliseu e está dizendo: Eliseu, pede o que você quiser. E o discípulo está dizendo: meu mestre,
mestre, eu quero ser 2 vezes mais do que você, eu quero porção dobrada. Elias podia ficar de biquinho dizendo: mas rapaz, você é meu discípulo e agora você quer porção dobrada? E Elias está dando todo o incentivo: vai nessa força, Eliseu, vai nessa força, Eliseu. Se Deus me usou para ressuscitar um morto, eu quero que Deus te use para ressuscitar 2. Se Deus me usou para abrir o mar, eu quero que Deus te use para abrir um mar, para você andar em cima. Porque tem gente que não gosta quando Deus te dá um crescimento, mas Deus vai levantar um grupo de pessoas como Elias, dizendo: fica tranquilo porque eu quero ver o teu sucesso, fica tranquilo porque eu quero ver o seu crescimento na obra. O povo é um povo de coração duro. Moisés está governando um povo que não quer saber das coisas de Deus, porque Deus envia maná e ele sacia sua fome, e no outro dia está reclamando. Deus faz brotar água da rocha e no outro dia eles estão reclamando. Deus faz maná cair como que do céu, mas no outro dia eles estão reclamando. E sabe o que me chama a atenção em Moisés? É que ele não abre mão, porque quem deu foi Deus. Tá difícil, tá doendo, tá machucando. O Senhor só está dizendo uma coisa: não abre mão, porque o seu galardão não vai vir do homem nem da mulher, o seu galardão vai vir de Deus. Então não abre mão, porque se Deus confiou alguma coisa sobre a tua vida, é porque antes de entregar, Deus conhece seu nome, seu CPF, seu RG, seu endereço. Deus sabe o carro que você anda, Deus sabe a casa que você mora, Deus sabe o número do teu sapato, Deus sabe o número do teu telefone, Deus sabe de tudo. E quando Ele entregou alguma coisa na sua vida, é como se Ele estivesse dizendo: pode entregar porque eu confio nele, pode entregar porque eu confio nela, pode entregar porque quem assume a responsabilidade da vida dele e da vida dela sou eu. Moisés, ele sobe no monte e ele demora para voltar, e quando ele demora, o povo dá Moisés como morto. E quando Moisés desce, eles estão fazendo bezerro de... Mesmo Moisés sabendo que alguém queria ver a morte dele, ele não abriu. Você está achando que todos aqueles que você lidera vai querer ver seu bem? Você está achando que todos aqueles que você lidera vai querer ver seu crescimento? Você está achando que todos aqueles que você lidera vai querer ver o seu sucesso? Tem gente que quer ver a sua morte, mas o Senhor está dizendo: não abre mão. O Senhor está dizendo: não abre mão. O Senhor, Ele torna a dizer para alguém aqui: não abre mão. Ainda que vierem contra ti. Quer saber uma palavra de Deus que acabou de descer aqui? Toda ferramenta preparada contra a sua vida não vai prosperar, e toda língua que se levantar em juízo não vai prosperar, não vai prosperar. Pode fazer calúnia, pode fazer fofoca, pode armar blasfêmia, pode fazer o que for, pode fazer reuniãozinha, não vai, porque se Deus colocou na sua mão, é para você. Se Deus colocou para você fazer, é para você. Pode se levantar quem for, Deus colocou para você, é para você. Olha para alguém que está do seu lado e diga assim para ele: quem nasceu para ser líder, nunca vai morrer sendo escravo. José, com 17 anos de idade, era o mais novo na época entre os seus irmãos, e sendo o mais novo, ele líder. Porque tem gente que olha, mas fulano de tal chegou ontem na igreja e já está liderando. Ele só fez aquilo que você não queria fazer.
Mas fulano, eu já estou tanto tempo na igreja, parece que o apóstolo não olha para a minha vida. Não, irmão, é porque você não fez aquilo que ele fez. Verdade. José era novo líder. Olha aí. Foi enviado para o deserto de Dotã. Foi vendido por 20 moedas de prata pelos ismaelitas, pelos seus irmãos aos ismaelitas. Tiraram José daquela cisterna, levaram José para a casa de Potifar. Quando ele chega lá, ele vai liderar. Vai passar 11 anos da cisterna de Dotã até a casa de Potifar. E quando José pensa que está acabando, aí Jesus aumenta um pouquinho a prova, porque quanto mais está aumentando a prova, você lembra que depois da grande tempestade veio uma grande bonança? É porque quando mais está apertando, é porque a novidade de vida está chegando para você. José tinha pensado que tinha acabado. Aí armam um falso contra José e ele é lançado na prisão. Ele fica mais 2 anos na prisão, mas quando ele chega na prisão, ele lidera. Quando José chega perante Faraó, só confirmou aquilo que estava dentro dele há muito, porque entre os seus irmãos ele liderava. Na casa de Potifar ele liderava. Na prisão ele liderava. Quando chegou o tempo da promessa, ele já estava dizendo: não, isso daqui para mim é café pequeno, eu já sei liderar. Desde quando eu era pequeno, o espírito de liderança já era sobre a minha vida. Porque quando Deus tem propósito, chamada na vida de alguém, já começa desde pequeno. O Senhor está dizendo: quem nasceu para liderar nunca vai morrer escravo. Talvez a condição que você está passando hoje possa ser de escravo. Talvez a condição que você está passando hoje possa ser parecido com a sensação de um cárcere. Talvez a sua vida hoje possa ser que está no estágio da casa de Potifar, mas fica tranquilo, porque aquilo que é seu, a cadeira que é sua, o Senhor está dizendo: pode passar o céu e a terra, mas a palavra dele não vai passar. Se Deus falou que você vai liderar, você vai liderar, e ponto final. Se Deus falou que vai ser empresário, vai ser empresário, e ponto final. Se Deus falou que vai ser pastor, vai ser pastor, e ponto final. Porque Jesus te chamou para liderar, irmãos. Moisés, no capítulo 33, que é o tema deste culto de liderança, a Bíblia diz que eles estão no Monte Sinai. E Deus dá uma ordem para eles prosseguir, porque a ordem de Deus nunca vai ser para retroceder. A ordem de Deus sempre vai ser para prosseguir. Só que o povo é teimoso. O povo é um povo murmurador. Aí o Senhor está dizendo: Moisés, por causa desse povo, eu não vou ir com vocês, mas eu vou enviar o meu anjo. Olha aí. Quando o povo recebe essa palavra de Moisés que o Senhor havia dito, o povo se entristeceu e nem se adornaram com joias. A Bíblia vai dizer que o acampamento está armado. Então, quando chega a noite pela madrugada, Moisés ele vai até a tenda. E quando Moisés ele vai até a tenda, Deus se apresenta como uma coluna de fumaça, e Moisés começa a dialogar com Deus. E quando Moisés começa a dialogar com Deus, ele está dizendo: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos permita sair daqui. Mas o Senhor já havia dito: Moisés, pode ir com o povo, eu vou enviar meu anjo,
eu vou exterminar os cananeus, os jebuseus, os heteus, vou exterminar todos os seus adversários e vou te dar vitória. Só tem um detalhe: a minha presença não vai com vocês, eu vou enviar meu anjo. Aí Moisés entra no quarto, na tenda da intimidade, e começa a falar com Deus. E ele começa a dizer: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos permita sair daqui. Moisés, irmão, ele está preservando uma coisa que muitos crentes já perdeu no dia de hoje, que é a presença de Deus. Porque tem alguém que vem e sobe num altar como esse, eu não tenho nada contra, porque eu creio em anjo também. Mas aí o camarada fala que tem um anjo na porta, e tem pessoa que vira pirueta, tem pessoa que faz aviãozinho, tem pessoa que entra no mistério. Aí alguém está dizendo: tem um anjo descendo com a bandeja na mão, aí a igreja vira. Aí você fala que a presença de Jesus está em nosso meio, e a igreja fica quieta. E a Bíblia diz em Mateus capítulo 18, versículo 18 ao 21, que aonde estiver 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, ali a presença dele está. Deixa eu te dar uma notícia: aqui tem mais do que 2, aqui tem mais do que 3, e a presença dele já paira sobre este lugar. E ele está dizendo: hoje eu não envio anjo, hoje eu não envio arcanjo, hoje eu não envio anjo, mas a própria presença dele está aqui dizendo: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Alguém está no tanque de Betesda esperando o anjo descer para agitar as águas, e o anjo desce, mas toda vez vai alguém na frente dele. Aí Jesus olha aquele quadro e está dizendo assim: hoje eu não vou enviar anjo, hoje eu não vou enviar ninguém, hoje eu vou me apresentar para eles, porque eu acredito que ele precisa do milagre, e ele já está há muito tempo esperando. Então hoje eu vou me apresentar sobre a causa dele, e vou fazer um milagre acontecer. Moisés, ele tem uma intimidade com Deus. Você ainda tem intimidade com ele? Você ainda tem intimidade com ele? Moisés, ele vai interceder. Alguém sabe o que é interceder, irmãos? Interceder é eu vir para a igreja e dentro da minha casa, exemplificando, tá de ponta cabeça. Aí eu chego na tenda, na igreja, e eu sei que tem um irmão que a casa dele está mais ainda do que a minha, e ao invés de eu pedir por mim, eu vou deixar minha necessidade de lado, e eu vou interceder por aquele que está mais necessitado do que. Porque tem gente que é tão egoísta que ele só quer para si mesmo. Mas Moisés, ele vai interceder pelo povo, e um povo que queria a morte dele. Você vê, irmão, que coisa interessante. Alguém que estava querendo a morte dele, ele está orando por essa pessoa. Porque a Bíblia diz: que vantagem teria se eu amasse o meu amigo que está do meu lado? Que vantagem teria eu orar pelo meu amigo, aquele que me ama? Mas você vai receber maior galardão quando você amar o seu inimigo. Você vai ter maior galardão quando você orar pelo aquele que te persegue. E Moisés está fazendo isso. A primeira característica de um líder que eu vou pregar aqui é temperança. Repita assim comigo: temperança. Mateus capítulo 5, a Bíblia diz que nós somos o sal da terra, sim ou não? Sim. Eu não sei cozinhar, irmão, só sei fazer miojo e ovo mexido. Mas minha esposa sabe cozinhar, e olha lá, ela falou. Minha esposa sabe cozinhar, e eu acredito que todas as mulheres aqui sabem cozinhar, e tem alguns homens que também mandam mais ou menos na cozinha. Se o sal for pouco, a comida fica
insípida, sem gosto, sem sabor. Mas se o sal aparecer, a comida fica salgada. Então a primeira característica de um líder é temperança. Lucas capítulo 9, versículo 54. Jesus está perto da sua assunção aos céus, e ele vai para uma aldeia. Melhor dizendo, os discípulos vai na frente preparar lugar para o mestre, numa aldeia chamada Samaria. Como que é o nome da aldeia, irmãos? Samaria. Quando ele chega em Samaria, eles estão dizendo: o mestre está vindo aí, e ele pediu para preparar lugar para ele. Quando eles viram que o semblante deles estava como o dos israelitas, eles fecharam as portas e não deixaram Jesus repousar a noite em Samaria. Aí sabe o que os discípulos falaram? No versículo 54, eles disseram: mestre, o Senhor quer que façamos como Elias? Quer que oramos e desça fogo do céu e consome essa raça de samaritano? Aí Jesus vai olhar dentro dos olhos dele e vai dizer: não sabeis de que espírito sois, porque eu não vim para matar, mas eu vim para dar. Líder tem que ter temperança. Líder que não tem temperança só mata os liderados. Líder que não tem temperança só mata. Mas Moisés, alguém que quer matar ele faz ao contrário. Ele fala: Senhor, dá vida, engorda, dá vida, engorda, dá vida, porque eu preciso ver esse povo indo para Canaã. Olha para alguém que está do seu lado e diga assim para ele: ainda tem temperança? Se for salgado demais não serve, se for insípido também não serve. Tem que ter temperança. Como assim, pastor? Tem que saber corrigir na hora certa, mas também tem que saber passar o bálsamo na hora certa, porque se for na hora errada você vai matar. E Deus não veio para matar, Deus veio para dar. Moisés intercede pelo povo, e Deus ouve a oração de Moisés, porque um líder na posição, ele traz a presença de Deus para perto. Verdade. Um líder que está na brecha, de joelho no chão, o grupo pode estar bagunçado, mas se o líder tiver compromisso, ele traz a presença de Deus para perto. Tem um certo treinador que disse: o dia que o meu time perder, o culpado sou eu, mas o dia que o meu time ganhar, o mérito é de todos nós. Líder, segunda característica, tem que assumir responsabilidade. Olha aí. O grupo não fica só assim por causa de fulano de tal, por causa de ciclano de tal. Líder tem que assumir responsabilidade. Se Deus te deu certa feita, Ele vai requerer. E Ele está dizendo que nós temos que ter responsabilidade. Só que tem gente que tem a síndrome de Adão e de Eva, porque Eva come do fruto e joga a culpa na serpente, e Adão joga a culpa na sua. Olha para o irmão que está do seu lado, já estou encerrando, diga assim para ele: para. Diga assim para ele: está ficando feio. Para de colocar a culpa nos outros. Para de colocar a culpa na esposa, no esposo, nos filhos. Para de colocar a culpa no emprego. Para de colocar a culpa na igreja. Para de colocar a culpa nos líderes. Para de colocar a culpa nos outros. E começa a responsabilidade. E começa a assumir a sua responsabilidade. Porque se Deus te deu uma família para você liderar, assuma a responsabilidade você. Se Deus te deu um emprego para você liderar, assuma a responsabilidade você.
você. Se Deus te deu um grupo para você liderar, assuma a responsabilidade você. Deus sabe que somos limitados, mas Deus gosta de sujeito homem. Deus gosta de sujeito a mulher que assume a responsabilidade. Terceira característica de um líder. Pergunte qual é, pastor? Um bom líder, ele influencia e não é influenciado. Você nasceu para influenciar e não para ser influenciado. Todos os meses nós participamos da Santa Ceia e corriqueiramente lemos o texto de 1 Coríntios capítulo 11 a partir do versículo 17. E no versículo 18 o apóstolo Paulo não está presente na igreja de Coríntios. Isso significa que alguém está relatando para ele o que está acontecendo em Coríntios. Aí no versículo 18, no final do versículo, o apóstolo Paulo está dizendo: e em parte eu creio. Em outras palavras, o apóstolo Paulo estava dizendo: eu sou líder, eu não posso me deixar levar por qualquer conversinha que estão saindo. Em parte eu creio naquilo que você está falando, mas o dia que eu chegar em Coríntios, eu vou ver com meus próprios olhos, então eu vou ver se aquilo é verdade ou mentira. Porque tem pessoa que é levada pelo vento de conversa estranha. Saiu um falatóriozinho, já está abraçando e já está dando veracidade. E o Senhor está dizendo: tenha vigilância, tenha temperança, assume a sua responsabilidade. Você foi feito para influenciar e não para ser influenciado. Se Deus te deixou para liderar, é porque Ele quer que você influencie aquele que você está liderando. Você está influenciando aquele que você está liderando? Quer seja na sua casa, no seu trabalho, na igreja, você está influenciando? Ou parece que nada está acontecendo? Quarta característica de um líder. 2 Reis, capítulo de número 6. A Bíblia diz que o lugar em que os filhos do profeta estão está estreito. E eles pedem permissão para o líder Eliseu, dizendo: podemos ir até o Jordão, cortar viga para estender o lugar em que nós habitamos? E Eliseu vai dizer assim: pode ir. Alguém olha para Eliseu e diz assim: Eliseu, é melhor você ir com eles. A quarta característica de um líder é que um líder de verdade sempre tem que estar presente. Porque tem gente que só gosta de mandar, mas nunca está presente. Tem gente que só gosta de outorgar a responsabilidade, mas não quer estar presente. Aí olha para os liderados e diz assim: ó, você tem que orar, mas ele nunca ora. Você tem que consagrar, mas não consagra. Líder tem que ser espelho, exemplo. Líder tem que estar sempre presente. E não é presente, irmão, só no corpo físico. É presente sabendo como que está a situação do seu liderado, sabendo como está a situação daquele que você está liderando. Porque tem gente que vê alguém passando uma dificuldade, só que não chega para conversar, não sabe qual é a causa, não sabe qual é o problema. Aí o crente está fraco na fé, e o líder está olhando e está dizendo assim: é meninice. Está olhando e está dizendo assim: ó, já é crente velho. Mas crente velho também passa por dificuldade, irmão. Crente velho também precisa de alguém para ouvir. Crente velho também
também precisa de um bom líder do lado auxiliando. Foi para isso que Deus te deixou nessa terra. Olha aí. Eu falei que eu ia terminar antes do meu horário. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. A liderança de Moisés, na tipologia, representa a pessoa de Cristo, de Jesus Cristo. Moisés intercedeu por um povo que estava querendo ver a sua morte. Jesus fez o que, irmãos? Intercedeu por um povo que crucificou ele. E depois que o crucificaram, no último instante, Jesus ainda está dizendo: Pai, perdoa, porque não sabe o que faz. Jesus sabia que nós seríamos falhos. Jesus sabia que nós seríamos pecador e errante, mas mesmo assim Ele não abriu mão, porque Ele sabia que hoje você estaria aqui na presença dEle. E Ele está dizendo: filho, do mesmo jeito que eu não abri mão de você, não abra mão da sua família, não abra mão do seu esposo, não abra mão da sua esposa, não abra mão dos seus filhos, não abra mão do grupo que eu coloquei sobre as tuas mãos. Não abra mão, porque quem te constituiu foi Deus, quem te levantou foi Deus. E Ele está dizendo que quem capacita você é Ele. Curva a sua cabeça, eu quero orar pela sua vida. Deus Todo-Poderoso, Senhor, quantos líderes estão aqui presentes, meu Pai. Senhor, vai capacitando a cada um dos teus filhos, Jesus. Senhor, vai tirando todo o fardo pesado, todo o jugo, Senhor, pesado, vai arrancando agora. Essa pessoa que entrou aqui, Senhor, sobrecarregada, Senhor, vai aliviando